Feliz sábado, seja bem-vindo a este que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Você já sabe, a cada sábado nós temos tido a oportunidade de estar com você nesse que é um momento especial, em que a gente estuda a Bíblia usando como guia a lição da Escola Sabatina. Esse momento que você está acompanhando agora pelo YouTube, pelo Facebook, está acontecendo também simultaneamente em todas as igrejas adventistas do sétimo dia espalhadas pelo mundo. E se você quer participar de uma discussão como essa, presencialmente, sem que esteja assistindo pela internet ou por outro canal, você pode acessar o site www.encontreumaigreja.com.br. Lá você vai receber as instruções para identificar uma igreja próximo ao local em que você se encontra e, com certeza, lá você também será muito bem recebido. Nós teremos pessoas preparadas para discutir com você o tema que nós estamos discutindo, estamos participando aqui nesse momento. O tema, ele inicia com a segunda temporada de 2018, nós já tivemos a primeira lição, mas o tema prossegue, melhor dizendo, corrigindo, o tema prossegue a discussão da segunda temporada de 2018, que trata da preparação para o tempo do fim. Preparação para o tempo do fim é o tema que nós estaremos debatendo em 13 sábados, a cada sábado com um tema especial, um tema específico, construindo a discussão do tema geral. No sábado passado, nós estudamos sobre o conflito cósmico. Foi muito bom aprender de que maneira esse conflito chegou a nós. Foi muito bom entender a cosmovisão, a visão geral que a Bíblia apresenta da história da humanidade, e não só da humanidade, da história do universo. Como você está inserido nisso daí. Foi muito bom também reconhecer que em todos os momentos Deus está cuidando do seu povo. E Deus cuidando do seu povo é a continuação, o prosseguimento para essa semana. Nós temos, para nos ajudar nessa discussão, dois amigos, dois jovens que estarão agora discutindo conosco. Eles já estiveram conosco no sábado passado e hoje prosseguem. Eu quero que eles se apresentem, porque se de repente você não acompanhou o estudo da semana passada, você vai conhecê-los agora. Eu quero que vocês conheçam então o Luciano. Fala para a gente um pouquinho, Luciano, da sua vida, do seu ministério, bem rapidinho. O pessoal, a maioria já lhe conhece. Feliz sábado a todos. Bom, eu sou Luciano, sou ancião desta igreja na área de adolescentes, na área da tesouraria também. Sou casado, a minha profissão sou advogado. Certo. E estou muito feliz de estar aqui novamente para compartilhar da palavra de Deus. Além disso, Luciano, você também participou de um grupo especial de jovens. Sim, eu, na última lição, falei sobre os clubes de desbravadores. O que é isso? É como se fosse um clube de escoteiros aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. Certo. Então, nas reuniões, nos acampamentos, a gente aprende muito sobre a palavra de Deus, sobre arte de acampar, como andar nas florestas, nas matas. E é muito bom para quem é da igreja e quem é de fora também. Quem tiver a curiosidade de participar desse clube, é só vir aqui procurar o diretor do Clube Desbravadores Raios do Sol. Muito bem. O que é que diferencia um desbravador de um escoteiro? Qual é exatamente a... Bom, nós trabalhamos a parte física, certo, mental, certo, e espiritual. Ok. Então, somente nessa questão, mas na arte de acampar e toda essa questão do escotismo, a gente trabalha do mesmo jeito. Mas nós também aprendemos sobre Cristo Jesus, sobre a salvação. E isso, é claro, faz a diferença. Faz muita diferença, com certeza. Ok, eu também sou desbravador, você sabe disso. É uma bênção o Clube de Desbravadores. É uma bênção. Mas conosco também está a Fabiana.
essa simpatia aí que nos acompanha sábado. desde o sábado passado. Fala um pouquinho, Fabiana, sobre a sua Isso, história, a sua vida, a sua né? profissão. Eu sou professora, eu estou aqui nesta igreja há 31 anos, né? E também trabalho no Ministério dos Pequenos Grupos. Os pequenos grupos, eles são realizados nas casas, nos dias de sexta-feira. E nós, quando vivemos numa comunidade espiritual, religiosa, às vezes essa comunidade ela agrupa uma quantidade razoável de pessoas. E às vezes essas pessoas se dispersam entre si. Como a gente diz, né? Fica sozinho na multidão. Sim. E os pequenos grupos têm uma dessas funções, que é de agregar pessoas. Ok. Tá? Muito bem. Quem pode fazer parte de um pequeno grupo? Qualquer pessoa pode fazer, um amigo seu pode fazer parte do pequeno grupo. Um vizinho seu pode fazer parte do pequeno grupo. Muito bem. Deve ser gostoso, então, manter uma comunidade que tem como objetivo louvar a Deus, estar buscando a comunhão com Deus a cada instante, não é? Exatamente. Muito bem. Vamos à oração? Acho que a Fabiana hoje, né? Posso orar, sim. Vamos Okay? orar para começar Por favor, o nosso Fabiana. estudo. Senhor, nosso Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor deste a nós a tua palavra. Aqui agora te pedimos a presença do seu Santo Espírito para que possamos compreender este tema tão importante para a vida da humanidade e para nossas vidas, que é a preparação para o tempo do fim. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Muito bem, o tema dessa semana tem como título Daniel e o tempo do fim. E traz para a nossa inspiração um texto do profeta Daniel, lá no capítulo 2, verso 47 do livro de Daniel, que diz, o rei, dirigindo-se a Daniel, diz: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. De alguma forma, na vida de Daniel, ele fez com que ele ajudou o rei Nabucodonosor a reconhecer a soberania de Deus. Esse reconhecimento, ele foi exercido por Daniel como um remanescente. Remanescente que foi tema do nosso estudo da semana passada, porque o Israel, que era o povo de Daniel, acabou falhando na sua função de remanescente e sobrou para Daniel o exercício da remanescência do povo de Deus. De que jeito, Fabiana, Daniel pôde exercer isso daí? Como foi que ele mostrou sua fidelidade? Ajude a gente a entender na história de Daniel o que é um remanescente. Isso, porque Daniel, ele fazia parte de um povo de Israel, né, da tribo de Judá, e Jerusalém foi sitiada. Então, ele foi tirado da sua terra e foi para uma terra estranha. Então, se a gente se imaginar num lugar estranho, né, onde há uma cultura diferente, né, uma cultura diferente e contrária, acho que 100% contrária aos princípios dos israelitas. Princípios diferentes, modo de criação, educação, alimentação, saúde, tudo diferente. E Daniel, ele fazia parte de uma linhagem, né, de príncipe, de nobres. Ele, e não só ele, mas alguns jovens. E assim, vale ressaltar que Daniel, neste período do reinado de Nabucodonosor, ele era um jovem. Certo. Não é? E nós sabemos que para os jovens, às vezes, é difícil manter alguns princípios, e principalmente em terra estranha. Certo. E Daniel precisou ser provado. Ok. Não é? E a gente pode ver, existe em Lucas 16:10,
Ok. O Lucas 16, 10. Lucas capítulo 16, Evangelho de Lucas capítulo 16. Ele fica no Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 16, verso 10. Você que está nos acompanhando pela internet, aproveite agora para pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura desse texto conosco. É importante. Lucas capítulo 16, verso 10. Né? Pode ler. E diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pouco é pouco. Às vezes é mais fácil ser fiel no pouco, porque ele é pouco. Mas se a gente tiver uma sequência de infidelidade no pouco, esse pouco vai se tornar muito. O pouco aqui, a gente poderia dizer que é algo que poderia ser considerado insignificante. Insignificante. Né? Mas a leitura bíblica, a recomendação de Cristo aqui, é para não considerarmos mesmo o mínimo insignificante. É isso? E assim, é como se fosse um conselho e um aviso. Não é isso? De Cristo dizendo assim, seja fiel. E Daniel foi provado nisso que parecia ser Exatamente. mínimo? A primeira provação de Daniel, que a Bíblia relata, é a questão da alimentação. Eu acho que, assim, às vezes a gente passa por isso. Sim. Mesmo sem ser questão cultural, da gente estar diante de uma mesa que a gente não gosta de certo alimento. E, às vezes, a gente dá até um jeitinho. Não é? Pega apenas o que você gosta, separa. Mas Daniel e seus amigos posicionaram-se firmemente. Né? Estavam diante de iguarias do rei, porque eles foram chamados, como eles tinham essa linhagem. O governo de Nabucodonosor conhecia aqueles jovens, sabia que eles eram jovens inteligentes, doutos, educados. Né? E Nabucodonosor, de uma forma bastante esperta, quis trazer esses jovens para perto dele, para o governo dele. Né? E serviu durante anos esse tipo de alimento. Mas eles não deram um jeitinho. Certo. Eles foram categóricos, porém, muito educados, solicitaram ao chefe dos eunucos que ele trouxesse alimentos mais saudáveis, como legumes. Ao chefe de cozinha, né? Isso, né? E trouxesse os legumes e água para que eles... E ele disse, mas vocês vão me colocar numa situação ruim, porque o rei mandou vocês comerem esse tipo de alimento. Aí Daniel fez um trato com eles. Ele não se intimidou, né? E manteve a sua fidelidade. Vamos ver daqui a 10 dias como é que nós estaremos, se nós estaremos enfraquecidos. E assim, Deus respondeu à fidelidade. Honrou a fidelidade desses jovens. Né? Muito bem. E eles foram encontrados 10 vezes mais doutos do que estavam antes, né? Mais inteligentes. Desse jeito, Daniel foi fiel como remanescente. O povo de Israel falhou na sua missão de remanescente. E como a Bíblia diz, Deus sempre tem um remanescente, como está claro, a gente já viu na semana passada, Deus sempre tem um remanescente. Se Israel não conseguiu ser remanescente, Daniel foi. Tem mais algum relato interessante da nessa fidelidade questão de Daniel? Ele poderia ter sido infiel nessa questão que era tão pequena, né? Mas a sua pequena fidelidade nessa questão da alimentação, num outro país que não era o dele, onde ninguém estava vendo, né? Sim. Nós enfrentamos assim um problema muito grande de identidade. Sim. Às vezes os nossos jovens aqui do Brasil fazem alguns intercâmbios para outros países. Se ele não tiver problema com a identidade dele, em outro país ele vai manter os seus princípios. Certo. Seja de alimentação, seja os princípios culturais ou da sua própria família. E Daniel, ele foi tão fiel numa questão tão pequena que a gente vê que o testemunho dele chegou até os dias de hoje. E a fidelidade também dele se manifestou quando instado a servir ao rei na interpretação de um sonho
né? É verdade. Ele reconheceu a soberania de Deus naquele momento, não é verdade, Luciano? Nessa parte da lição, a gente vai destacar um pouco da humildade de Daniel. Nabucodonosor era o rei mais poderoso da época dele. Era um rei que não tinha nenhuma nação que era tão forte quanto a dele. Sim. Ele tinha vários sábios, magos... À disposição. À disposição. Ele teve um sonho e aquele sonho perturbou muito a mente dele e ele não conseguia se lembrar do sonho. Ele convidou alguns magos, alguns sábios e falou assim: olha, diga para mim o que eu sonhei e a interpretação. E os magos, sem saber o que falar, eles falaram assim: não, fale o que você sonhou e a gente vai dizer a interpretação. E o Nabucodonosor ficou com muita raiva, falou: não, vocês vão mentir para mim. Vocês vão ter que dizer o que eu sonhei, o que eu esqueci. E a interpretação. E a interpretação. E ele, com tanta raiva, eles não deram nenhuma explicação, não tinham poderes para isso. E ele mandou matar todos os sábios. Foi quando Daniel apareceu. E aí, dentre os sábios, como o Fabi falou, tinha Daniel e seus amigos. E ele, sabendo daquilo, ele falou com o seu carcereiro e falou assim: olha, Deus pode dar a interpretação. E eu quero ler um texto aqui de Daniel 2. Abra sua Bíblia em Daniel 2, e nós vamos ler os versos 17, 18 e 19. Só para você entender o contexto. Daniel, capítulo 2, versos 17, 18 e 19. Diz Pode o seguinte: ler. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ele fez tipo um pequeno grupo ali. Então, no verso 18: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu naquele momento. Então ele reuniu ali com... Segure o seu argumento agora, porque nosso tempo está já se esgotando, e eu preciso que você que está me assistindo aí pelo YouTube e Facebook fique atento agora, porque essa história de Daniel, ela vai trazer para a gente a grande bênção de Deus. Vocês vão ver como pode um jovem fiel manifestar-se diante das autoridades e ser um remanescente digno da missão que lhe foi confiada. Fique mais um minutinho aí conosco. Por isso eu vou vivendo, a cada dia vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Eu sei que o teu amor é bem maior que todo o universo. Eu nesse planeta sou ainda tão pequena. Que bom que teu amor já resolveu todo meu problema. Pra saudade então passar, vou contigo conversar todo dia. Por isso eu vou vivendo, a cada dia vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Por isso eu vou vivendo, a cada dia vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. A chuva já passou e a tua graça em mim vigora. Eu vou correndo pra te encontrar e não demora. Pra saudade então passar, vou contigo conversar todo dia. Por isso eu vou vivendo, a cada dia vou subindo,
se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Por isso eu vou vivendo, a cada dia vou subindo. Como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Por isso eu vou vivendo, a cada dia vou subindo. Como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Por isso eu vou vivendo, a cada dia vou subindo. Como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. Obrigado porque você permaneceu conectado no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no YouTube e no Facebook. Nós estamos, como você sabe, discutindo a segunda temporada do ano de 2018 do Guia de Estudos à Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Esse é um material que será usado por mais 12 sábados. Hoje, mais 12 sábados, o primeiro sábado foi o sábado passado, e nós trataremos do tema geral, preparação para o tempo do fim. Nós temos que nos preparar, temos que estar prontos para o que Deus quer nos revelar, quer nos oferecer, quer nos dar, a grande herança, a herança inacessível, a herança de glória. Para que isso aconteça, nós temos que entender a missão do remanescente dentro do grande conflito, do conflito cósmico, que é um conflito existente em toda a história da humanidade, e muito mais do que da humanidade, da história do universo. Nós vimos na lição, nessa lição, no bloco anterior, nós vimos de que forma Daniel se mostrou um verdadeiro remanescente. Mas agora, Luciano, continue a história, porque a gente estava vendo que Nabucodonosor teve um sonho, ele não conseguiu a interpretação com seus sábios, e Daniel pediu uma chance para interpretar os sonhos. Ele se reuniu com mais alguém. Termine a história com a gente, para a gente, por favor. Então, naquele pequeno grupo, Daniel e seus amigos, em sonho, Daniel recebeu a revelação. Sim. Ele foi levado à presença do rei, e o rei falou assim: me falaram que você tem esse poder de interpretações e tal. Ele falou: eu não, mas o Deus do céu, ele pode dar a interpretação do seu sonho. Mas espera aí, quem foi que interpretou o sonho para Nabucodonosor? Quem deu a Nabucodonosor a interpretação do sonho? Não foi Daniel? Foi Deus. Deus que deu através de um sonho a Daniel, né? Ele, naquele momento, ele poderia se exaltar, falar assim: não, eu tenho esse dom de interpretar, mas não. Ele deu glórias a Deus e ele exaltou Deus nesse momento. Na realidade, Daniel foi apenas um instrumento. Foi apenas um instrumento. Mas foi um instrumento que Nabucodonosor ouviu. Isso. E isso poderia ser uma tremenda força para Daniel, né? Com certeza. E ali naquele momento ele explicou: o seu sonho foi o seguinte, você teve um sonho com uma estátua, onde a cabeça era feita de ouro, peito e braços de prata, o ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura estranha de ferro e barro. E ali uma pedra muito grande, sem auxílio de mãos, retirada de uma montanha, vinha até os pés da estátua, quebrava a estátua e esmiuçava toda a estátua. E ele falou assim, com muita autoridade ali para o rei: sim, esse foi o seu sonho. E aí depois ele deu a interpretação. Deus falou que cada parte dessa estátua significa um reino que dominará a terra em tempos na história da terra. E ele falou: e o seu reino é a cabeça de ouro, porque era um reino muito rico. O ouro representava o governo ali de Nabucodonosor. E ali a interpretação que todos os reinos, um reino mais fraco iria ganhar uma guerra com um reino mais forte. Então, depois do reino de Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro, vinha um reino representado por prata, os Medo-Persas, ia dominar o reino de Babilônia. E assim sucessivamente, até o final. Até o cumprimento final da profecia, com a pedra que significa o reino de que destruiria Jesus, tudo. Que destruiria tudo, e aquela pedra e faria um novo reino. Se transformava numa montanha, significa o reino de Jesus estabelecido para todo sempre aqui na terra. O importante nisso daí foi que, ao apresentar
esse relato a Nabucodonosor, Daniel insistiu. A interpretação não era dele. Ele foi humilde. Essa foi a maior lição de humildade, que ele poderia se promover, aproveitar aquele momento para se promover, mas ele foi humilde e da mesma forma como ele foi humilde naquela época, nós deveremos ser humildes, assim como Daniel também, e não nos vangloriarmos, sempre darmos a glória. Isso é papel de um remanescente, não é, Fabi? Exatamente. E vem a curiosidade, né? Diante da humildade de Daniel, será que Nabucodonosor também foi humilde? Porque ele respeitou quando Daniel exalta aquele Deus que para ele é um Deus estranho, né? Porque ele conhecia outros deuses. Mas essa interpretação mexeu muito com Nabucodonosor. Sim. Saber que o seu reino teria um fim. Que naquele momento parecia ser indestrutível, invencível o seu reino. Exatamente, né? Porque era um reino forte, né? Os muros de Babilônia, toda a sua riqueza, não é isso? Então, assim, foi muito difícil para Nabucodonosor. Então, apesar dele ter respeitado, né, todo o louvor, todo o reconhecimento que Daniel fez àquele Deus que não era o seu Deus, ele, então, o que ele fez? Ele deve ter pensado exatamente dessa maneira. Se o período de ouro, ele tem um fim, e depois vem o da prata, do bronze, do ferro e do barro, né? Então, eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Porque aí ela não vai ter fim, né? Apenas, mesmo assim, ainda diante da profecia, teria a pedra que iria esmiuçar tudo, né? Que seria os reinos o atual, né? Então, ele fez isso. E ele ordenou... Exigiu, né? Exigiu a adoração à estátua que ele acabara de construir. Porque, no fundo, aquela adoração era para ele. Certo. Porque ele representava... Ele era representado pela estátua. Essa estátua, né? Esse período. Entendi. E aí entra... Nesse momento é que entra o remanescente, né? Como já dissemos antes, né? Israel, como nação, era para ser esse remanescente que nós vemos assim, ressaltando a cada encontro, a cada estudo. Sempre Deus tem um remanescente e esse remanescente deveria ser Israel. Mas agora... Israel sabia que ele não deveria ter outros deuses. E nem se ajoelhar. Isso, nem se ajoelhar, nem adorar. E aí vem, né, o mandado de Nabucodonosor, dizendo que eles, quando ouvissem, né, ele tinha uma orquestra belíssima, e quando ouvissem aqueles sons, eles teriam que se ajoelhar, se abaixar, reverenciar aquela estátua. Aquela estátua tinha, acho que uns 27 metros, era grande, né? Era bem suntuosa. Só que os três amigos que a gente citou, né, anteriormente... Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se ajoelharam, não é isso? E aí teve quem chegasse ao rei e dissesse, né, que eles não se ajoelharam. Os denunciasse. E ele manda os três para um lugar bem quente, para que eles fossem queimados naquela fornalha, né? E o que me chama a atenção nesse relato não é nem a fornalha não ter queimado os remanescentes de Deus, mas a firmeza com que eles se colocaram contra a manifestação de adoração àquela estátua. E parece que Nabucodonosor quis sentir essa firmeza, né? Porque ele pergunta, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sim, verdade, não verdade, é isso? verdade. E aí a gente pode ver em Daniel 3,17. 3,17, vamos lá. 3,17. Daniel capítulo 3, verso 17. Daniel 3, a belíssima resposta desses jovens. Muito bem, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, é hora de você abrir a Bíblia junto conosco. Daniel, capítulo 3. Versículo 17. Muito bem, pode ler, Fabiana. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará.
da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Então, eles mostraram ali que a vontade não era deles. Que se Deus quisesse, o livraria. Se não quisesse, eles iriam, né, ser submissos. Mais uma vez, está posta aqui a função do remanescente, enaltecer Deus. Apresentar Deus. Um Deus que, inclusive, com esse livramento, porque aqueles jovens foram lançados à fornalha e foram mantidos intactos, e inclusive receberam a visita do próprio Cristo dentro do calor da fornalha. Né? O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O testemunho iria acontecer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Já tinha acontecido, quando o milagre aconteceu, o testemunho já tinha acontecido. E quando Nabucodonosor manda os seus servos aumentar a temperatura, ali mesmo eles já foram mortos. Isso, já deveriam ter sido mortos pela natureza. O que aconteceu foi sobrenatural. Que os levaram à fornalha. Eles foram mortos. Então, ele vê aquela quarta pessoa, não é? E ele também vai declarar que o Deus desses jovens é o Deus verdadeiro. Por isso que o remanescente tem que permanecer fiel, né, Luciano? A fidelidade do remanescente vai ajudar aquele que não conhece Deus a encontrar a Deus. Você concorda comigo? É verdade. Um testemunho há tanto tempo atrás, né, nos fortalece nos dias de hoje. Sim. Para continuarmos firmes na obediência a Deus. O que me chama a atenção é que essa perseguição que ocorreu no tempo de Daniel ocorrerá também nos últimos dias da história desse mundo. O calor vai ser grande. Não mais uma estátua será erguida. Sim. De acordo com o Apocalipse, nós estudamos também na lição, um mandamento será mudado, alterado. Não mais uma estátua de ouro. Mudado. Teria sido. Teria sido mudado. E aqueles que não adorassem esse dia de guarda, que foi mudado, que vai ser mudado no futuro, o governo teria autorização para matar também. Então, semelhante situação a que aconteceu com os amigos de Daniel. É irmão a história gêmeo, se repete, né? Irmão gêmeo do Apocalipse. Sim. Mas o testemunho daqueles jovens de Daniel é um testemunho que a gente vai ler um texto agora que até comoveu o coração daquele Nabucodonosor que era tão orgulhoso, tão soberbo. Então vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 4, verso 30. Daniel capítulo 4, verso 30. Verso 30. Internauta, você que está nos assistindo, acompanhe também a leitura. Pode abrir na sua Bíblia, nós estamos aguardando rapidinho para que você encontre o texto, Daniel capítulo 4, verso 30. E aqui fala um pouco da soberba do rei, né? Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E eu gostaria que você pulasse agora para o verso 35. Olha a mudança do rei soberbo falando, né? Eu construí tudo com minha força, eu sou poderoso. O mesmo rei que falou no verso 30 vai falar agora também no verso 36. A mesma pessoa. No verso 35. Ok. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Aqui, Nabucodonosor está falando do Deus ali dos 3 amigos de Daniel. Ele está reconhecendo a soberania de Deus. Então, o testemunho dos 3 amigos não fez com que o rei se convertesse da noite para o dia, né? Ali tinha uma cultura pagã muito forte, mas aquele testemunho fez o rei reconhecer que Deus é poderoso, é o único Deus, e foi ele que livrou aqueles jovens ali da fornalha de fogo ardente. E nos dias de hoje, já para concluir, o nosso testemunho também, a nossa fidelidade aos mandamentos de Deus, vai trazer muitas pessoas à conversão também. Vamos ver como é que esse povo que está sendo perseguido continua fiel a Deus,
em meio a tantas provações e tantos problemas, e vão também reconhecer que o nosso Deus é poderoso. É interessante, e Ele nos livra de todos os males. É interessante perceber que, nesse momento, Nabucodonosor já sabia quem era Deus. Ele já tinha tido a experiência do sonho, que Daniel interpretou, e Daniel, de uma forma clara, revelou a autoria da interpretação, né? Ele tinha conhecimento da salvação dada aos 3 amigos, e ainda assim não tinha sido convertido. Nabucodonosor, para se converter, precisou passar 7 anos, você sabe a história, 7 anos vivendo como um animal. E aquilo transformou o coração de Nabucodonosor, que depois de considerar-se o altivo monarca e passar 7 anos vivendo como um animal na floresta, ele reconheceu a grandiosidade de Deus, e quando isso aconteceu, então aconteceu também essa nova face, colocada aí no verso 35 do capítulo 4 do livro de Daniel. Você que está nos assistindo agora, pense nisso. Apesar de saber, apesar de ter o conhecimento, Nabucodonosor ainda não tinha sido convertido. Ele só se converteu depois de um castigo tremendo, 7 anos vivendo como um animal. Será que a gente vai precisar também esperar um castigo de Deus para aceitar a conversão? Eu quero só lhe lembrar de mais um detalhe. Não foi o conhecimento que converteu Nabucodonosor, foi a experiência, a vivência, o sentimento de que Deus é o grande Senhor, é quem vai vencer o conflito cósmico. O que você está esperando para reconhecer também, não apenas conhecer, mas reconhecer a soberania de Deus em sua vida? Pense nessa pergunta enquanto a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho.
Muito bem, estamos começando o terceiro bloco desse segundo encontro na segunda temporada da lição da Escola Sabatina em 2018. Nós estamos estudando preparação para o tempo do fim e nós já concluímos que essa preparação realmente é necessária porque, como disse o primeiro tema, nós vivemos um conflito cósmico. Um conflito cósmico onde Satanás e Deus estão sempre em conflito. E o conflito é em relação às nossas preferências, ao nosso gosto, em relação à nossa aceitação, a quem será o líder de nossas vidas. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós já vimos também nos 2 primeiros blocos dessa semana que Israel falhou na sua missão de remanescente, mas independente dessa falha, Deus continuou mantendo na história, na linha do tempo da humanidade, um remanescente. E esse remanescente foi o seu servo Daniel, junto com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, em situações difíceis, em situações probantes, eles mantiveram-se fiéis como a sua missão de remanescentes. Mas a gente precisa entender agora, Luciano, ajuda a gente primeiro Fabiana, né? Isso. Primeiro Fabiana, a gente precisa entender agora de que maneira essa fidelidade de Daniel foi revelada. A gente já viu na história da revelação do sonho, que Daniel reconheceu não ter sido ele a origem da interpretação. A gente já viu os 3 amigos de Daniel com uma fidelidade firme, resoluta, né? E, assim, nunca, jamais optando por algo diferente do serviço do Senhor. E Daniel tem mais alguma lição para a gente? Isso, porque ele provou, Daniel, pela graça de Deus, ele provou mais uma vez que vale a pena ser fiel, né? Ele foi fiel no pouco, a questão dos alimentos, como a gente comentou, né? Ele poderia ter passado por cima, Sim. Né? Mas ele aqui em Daniel, no capítulo 6, né? No livro que leva o seu nome, no capítulo 6, ele vai passar por mais uma provação. Porque, veja bem, Daniel, ele estava, ele tinha uma posição elevada, não é? E isso causava inveja, porque tinha os governantes das regiões, a Babilônia era toda dividida, então tinha muita gente mandando ali, né? Ajudando o rei. E um deles eram os jovens hebreus. Certo. E um deles era Daniel. Então, eles procuraram achar alguma coisa que eles poderiam, onde Daniel poderia falhar. Falhar. Defeito, né? Mas não conseguiram. Por quê? Porque Daniel, ele não era apenas fiel a Deus. Ele também era fiel ao seu rei. Vale ressaltar que o rei, agora de Babilônia, já não era mais Nabucodonosor, né? O reinado de Nabucodonosor já tinha sido... Isso. Já tinha havido sucessão, né? Já estávamos no período do peito, né? Da fronte... Peito de né? prata. Da estátua do sonho. Sim, o peito de prata, né? E aí é Dario, né? Sim. Dario e Ciro, por isso que é o reino Medo-Persa, Sim, né? Porque Dario era o Medo, Ciro era o Persa, né? Dario conquistou praticamente para Dario, né? Aliás, para Ciro, a Babilônia. E nisso a gente pode também imaginar a credibilidade que Daniel já tinha, porque ele já não era mais um jovem. Sim. Né? Ele já era um ancião, era uma pessoa idosa, Sim. certo? E ele tinha, assim, essa confiança. Dario, ele já tinha ouvido falar de Daniel. Ele, quando alcançou o reino, ele conquistou aquele reino, então ele sabia já quem era Daniel. E aí o que acontece? Esses invejosos, né, esses outros governantes, fazem com que Dario faça um decreto
E na cultura também dos medos, ele não poderia voltar atrás jamais com aquele decreto. Ele não poderia colocar um decreto em cima do outro. A questão é que esse decreto, né, criava dificuldades para Daniel. Exatamente. E aí, qual foi a estratégia desses homens, né, que tinham inveja? Que Daniel fosse pego em alguma coisa, já que na parte deles, na lei deles, né, nos princípios deles, Daniel se mantinha fiel. Então, vamos ver em alguma coisa que ele iria recusar a fazer. Então, a intenção foi criar um conflito entre a fidelidade de Daniel a Deus e a fidelidade de Daniel ao rei. Exatamente. Criar um ponto em que Daniel precisasse escolher entre a sua fidelidade a Deus ou a sua fidelidade ao rei Dario. E aí ele mais uma vez ele mostrou, né, a sua fidelidade e honrou a Deus nas suas escolhas. Afinal de contas, Daniel não era um remanescente de Dario, nem um remanescente de Nabucodonosor. Daniel era remanescente de Deus. De Deus, né? Então, assim, eles sabiam que era costume dos israelitas orarem 3 vezes ao dia e se direcionavam a Jerusalém, ao templo, mesmo que o templo tivesse já sido destruído por Babilônia, não é isso? Mas eles tinham essa reverência. E ele abria a janela para isso. Então, mais uma vez, a gente pensa assim, poderia dar um jeito, poderia fechar as janelas, poderia ir para o cantinho do quarto dele e ninguém iria ver. Mas Daniel escolheu ser fiel. E essa relação, e sim, o que o decreto dizia, né? Que eles era um costume também da época criar animais exóticos, leões, por exemplo, e aí Daniel teria que ir para a cova Por não cumprir o decreto, teria que ir para a cova dos leões, já que ele não obedeceu, né, esse decreto que dizia que deveria, qualquer oração, qualquer adoração, teria que ser ao rei, ou os deuses deles, né? Então, Daniel continua com o seu costume, e aí Dario, na hora, falou assim, não, ele deve ter dito, não acredito, o meu amigo Daniel, né? Ele é servo fiel também a mim. E ele diz assim, ele roga, né, que seu Deus te livre, né? E vamos ver Daniel 6, 22. Vamos abrir a Bíblia, então. Daniel, capítulo 6. 22. E para grande surpresa de Dario, não é isso? Ele consegue encontrar seu amigo. Capítulo 6, versículo 22. Por favor, Fabiana. E diz assim, o meu Deus, aí mais uma vez, Daniel exalta a Deus e dá honra e atribui tudo a Deus. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência diante dele, porque Daniel era fiel a Deus, e também contra ti nunca cometi delito algum. A ti, Dario, ao rei. O verso anterior, se você observar ao verso que acabamos de ler, no verso 20, né, é que apresenta a petição de Dario, suplicando a possibilidade do Deus a quem Daniel serve ter trancado, fechado a boca dos leões. Mostra que a fidelidade, a resolução de ser fiel de Daniel era reconhecida não apenas por Deus, mas também pelo monarca. Não é isso, Luciano? Essa fidelidade é fundamental, manter-se fiel é algo que deve marcar o norte das nossas vidas como uma bússola que nos orienta. Às vezes, quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente estuda trazendo essa história para os tempos de Daniel, mas a gente estudando a Bíblia, saber a questão do tempo de angústia, a marca da besta, nada disso vai nos aproveitar se a gente não tiver uma experiência com Deus. Sim.
E a gente sabia que Daniel conhecia a verdade, ele tinha experiência com Deus, ele orava a Deus. E todo esse conhecimento bíblico que a gente tem de Daniel, Apocalipse, se a gente não tiver uma experiência com Deus, uma vida de oração, isso só vai servir para nos condenar. Então é interessante, eu quero já concluir essa questão da experiência com Deus. E algumas pessoas, eu gostaria que você abrisse em Apocalipse 6, capítulo 6. Vamos ao livro de Apocalipse, então, já que estamos tratando da preparação para o tempo do fim. Apocalipse, capítulo 6, versos 9 a 11. Versos 9 a 11. Abra sua Bíblia, portanto, internauta. No contexto dos últimos dias, toda essa questão de decreto de morte para o remanescente de Deus. Pode Então, ler, Luciano. Diz o seguinte, Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, na história dessa humanidade, no fim da história da humanidade, o povo de Deus, o remanescente de Deus, também sofrerá uma perseguição. Alguns ainda, alguns Deus livrará da morte, como fez com Daniel e seus amigos. Sim. Mas, segundo Apocalipse, ainda não completou o número de mártires que morrerão por causa da palavra de Deus. Então, nessa preparação que nós temos para os últimos dias da história desse mundo, a gente tem que ter uma visão bem definida, como tinham os amigos de Daniel, que falaram assim: olha, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele poderá, porque Ele é poderoso, Ele pode fazer isso. Se não, é com Ele mesmo. Deus seja louvado e nós seremos mortos por causa do Evangelho. Então nós devemos ter uma definição tão grande do que a gente acredita, ao ponto de entregar nossa própria vida. Nossa vida estar disposta a entregar nossa vida pelo Evangelho. É isso aí. Então é uma coisa que a gente tem que estar muito pronto, ser fiel no pouco, como a gente falou isso, para nos últimos dias ter essa convicção no que a gente acredita, ao ponto de entregar nossa vida pelo Evangelho. Muito bem, que beleza, como é bom a gente ver a maneira como Deus nos fala através de gente, através de pessoas como Daniel e seus amigos. A posição deles, a colocação deles mostra que nós precisamos ter uma posição no grande conflito. Você, internauta que está me ouvindo agora, precisa fazer a sua escolha. Não quando a fornalha se acender, não quando estiver dentro da cova dos leões, mas em todo momento você tem que estar convicto, pronto. E eu queria ver com Fabiana, acho que nós vamos começar com Fabiana. Faça um apelo ao nosso internauta, o último apelo do nosso estudo de hoje. Então, conhecer Jesus é tudo. Ser amigo deste Deus tão maravilhoso é tudo. Então, quanto mais nós conhecermos, quanto mais nos relacionarmos com Ele, nós vamos sentir aquela confiança de que Ele vai nos ajudar na nossa vida pessoal e também como povo de Deus. Amém. Luciano, um apelo. Bom, o que eu tiro de lição dessa história é que Deus ele está no controle da história do mundo. E todos os períodos dos reinados desse mundo, tudo se cumpriu nessa profecia da estátua. E a volta de Jesus é uma promessa bíblica, ela não irá falhar, porque o próprio Deus disse que viria nos buscar. Como nenhum item da profecia da estátua falhou, essa também não vai falhar. Então Deus está no controle da história desse mundo. Se você está sofrendo uma aprovação muito grande por ser um cristão, por ser um guardador do sábado, saiba que
Deus não vai nos abandonar nesse período, Ele vai estar conosco até a conclusão desse mundo, e Ele está muito próximo de voltar. Então, prepare-se, estude, se prepara, ore, porque Jesus está voltando. E esteja pronto. Está preparado para esse Esteja evento. pronto para o tempo do fim. Muito bem, nosso tempo terminou, mas que bom que você pôde ouvir o apelo de Deus para você neste encontro. Que Deus te abençoe e te ajude a fazer uma boa escolha. Nós encerramos agradecendo ao John, agradecendo ao Sidney, agradecendo ao Roseildo, agradecendo ao Gedeon, à Fabiana e também ao Luciano. Muito obrigado pela participação de vocês. E vamos à palavra final de oração. Luciano. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este estudo da sua palavra. E obrigado porque estamos saindo desse estudo mais confiantes nas tuas promessas, na tua companhia, para os remanescentes nos últimos períodos da história dessa terra. Ajuda-nos a não nos desviarmos dos teus caminhos, nem os nossos familiares, e prepara-nos para os grandes eventos que estão por vir, e que não possamos ser abalados por nenhuma provação, por nenhuma perseguição, que nós possamos continuar firmes, marchando rumo às mansões celestiais. Amém. Abençoe a todos que assistiram essa lição, e que, se tiver alguém afastado, que possa rapidamente retornar para o teu aprisco. Amém. Para juntos nos prepararmos para a tua breve volta. Isso Amém. que eu te peço, em nome, por amor de Jesus. Amém. Agora você fica com o culto divino. Que Deus te abençoe.